Pois é, hoje a Rede Alagoas TV está trazendo para a grande entrevista sobre as questões da engenharia. Tenho a satisfação hoje de receber para essa entrevista o Disney Pinto. Ele é engenheiro civil, já presidente do Sindicato dos Engenheiros, tem uma longa história da militância à frente do Sindicato dos Engenheiros, e Disney é candidato a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Para a gente é uma satisfação. Disney nos procurou, nos ligou, pedindo um espaço para que a gente faça essa conversa e, logicamente, repassar para todos os profissionais da área da engenharia e agronomia. E nós estamos aqui fazendo essa conversa inicial com Disney. E daqui a um mês, exatamente um mês, dia 3 de julho, o Conselho Regional, aliás, o sistema, Conselho Federal e Conselho Estadual, os conselhos estaduais como um todo estão fazendo as suas eleições. Eleições para conselho, eleições para presidente, exatamente, para presidente dos conselhos regionais e presidente do Conselho Federal. Então, para a gente é uma satisfação estar recebendo aqui o Disney, e ele vem com todo o gás, não é? Para disputar essa eleição. É isso, Disney? Exatamente, Mário. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando e dizer para toda a sociedade alagoana que, como o Mário falou, eu sou presidente do Sindicato de Engenheiro, mas estou licenciado para exatamente concorrer às eleições do dia 3 de julho do corrente ano. Pois bem, Disney, a gente sempre, eu acho que a sociedade como um todo, e é uma falha nossa, a nível nacional, já tenha dito isso, a população não tem clareza, de fato, da importância da engenharia, né, no avanço da humanidade, ou seja, com o avanço da tecnologia a servir para a humanidade. O que é que você tem a dizer com isso? Exatamente, Mário. O que a gente tem a dizer é que onde tudo que a gente vai fazer na vida tem engenharia. Se a gente vai para a área da educação, a gente tem engenharia. Vai para a área da computação, tem engenharia. Vai para a área da medicina, hoje todos esses equipamentos é engenharia pura. E além de as administrações municipais, estaduais e federais, a presença do engenheiro é essencial e indispensável. Eu acho que hoje nenhum gestor poderá fazer uma boa administração, isso seja no nível municipal, estadual ou federal, sem que tenha a presença do engenheiro. Então o engenheiro é fundamental. A engenharia, já existem vários estudos que dizem que mais de 50% do PIB de um país ele passa pela engenharia, pelo desenvolvimento da engenharia. E eu acho que ainda tem muitos dos dirigentes, né, seja do executivo, do legislativo, enfim, que ainda não entendem essa importância da engenharia para o desenvolvimento de uma sociedade. Essa afirmação está correta? Está corretíssima. E nas minhas andadas que eu estou dando pelo Estado, conversando com alguns colegas, com algumas entidades, a gente vê a necessidade e o descaso que está havendo tanto nas prefeituras municipais como no governo estadual. A gente não tem mais de 20 anos que teve algum concurso público e, inclusive, numa conversa que eu tive com o vice-governador Ronaldo Lessa, e eu faço parte do Conselho de Administração do DER, nós conseguimos, agora vamos fazer o primeiro concurso para 20 vagas, 10 para imediatamente e 10 para ficar no quadro reserva. Então, uma das minhas preocupações, se chegar à presidência do Conselho Regional de Engenharia, é exatamente a realização de concurso público com salário justo e, evidentemente, cumprindo o piso salarial do engenheiro. Pois bem, voltando ainda a essa questão do desenvolvimento. A gente, às vezes, a sociedade como um todo, ele não se dá conta, né? Quando ele vai a um médico e ele vê lá os equipamentos.
do mais simples aos equipamentos mais sofisticados. Ele não vê que ali, por trás daquilo ali, teve um profissional da engenharia estudando e desenvolvendo aqueles equipamentos. Quando ele vê nos edifícios, né, nas pontes, ou seja, nas estradas, nas telecomunicações, um simples celular, né? Um celular, a sua importância, a comunicação, você está ligando com qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, isso teve por trás o estudo da engenharia, né? Na alimentação, né? O estudo da agronomia, né? Onde você vê a qualidade e a quantidade dos produtos alimentícios, o que tem gerado isso no mundo, né? A importância dessa profissão. E, às vezes, muitos profissionais sequer têm a clareza da importância da nossa própria categoria, por assim dizer. Exatamente, Mário. Inclusive, essa semana passada, eu tive uma reunião com o SEAGRA, que é exatamente a Sociedade dos Engenheiros Agrônomos, e eles queriam ouvir o que era que eu tinha a dizer para os engenheiros agrônomos. E você citou muito bem quando você falou na alimentação. A gente vê o país, como o Brasil, com essas dimensões que ele tem, a agricultura é fundamental, não só para alimentos, para a nossa população, como para o mundo. Porque eu acho que a gente sempre está entre primeiro e segundo lugar na parte de alimentação de grãos, de tudo. Não vou me avantajar na área da agronomia para depois eu não ser taxado de estar entrando na área dos agrônomos. Mas você que é da agronomia, você sabe disso. É fundamental a agronomia para o nosso país. Pois é. Na sua disposição de disputar esse mandato, o que é que você destacaria de fundamental que o Conselho precisa fazer? A gente tem observado a insatisfação de toda a categoria com o Conselho, exatamente porque não existe uma preocupação com o profissional. E eu captei que há uma necessidade da gente dar uma força muito grande, tanto para as entidades de classe, que estão na base do Conselho, como as entidades de ensino. A gente precisa ter uma educação continuada. Então, um dos meus planos é exatamente dar continuidade na educação, juntar parcerias com as entidades de classe, entidades de ensino, os sindicatos, inclusive patronais, para que juntos nós possamos juntar, inclusive, fundos e maneiras de financiar isso daí para o profissional, inclusive com recursos do Conselho, porque quem paga o Conselho Regional de Engenharia, ele quer um retorno. Não é um retorno só na fiscalização da profissão, na fiscalização se tem um profissional ou não tem um profissional. Eu acho que esses recursos que a gente paga e ficam lá abarrotados nos cofres dos conselhos, tanto regionais como os federais, ele tem que voltar para o profissional, porque ele é quem é o pagador e tudo aquilo que a gente paga na vida, a gente quer retorno. Então o profissional está carente de retorno por parte do Conselho. Vou fazer de tudo, o possível e o impossível, para que a gente possa trazer esses recursos, não só dos regionais, mas também do órgão federal. Você acha hoje que os conselhos, o nosso principalmente, ele ainda é visto pelos profissionais mais como punitivo do que como um conselho, pode-se dizer assim, orientador, um conselho que esteja ao lado, fazendo parceria com o profissional? Você ainda vê assim? Ele deveria ser parceiro do profissional. Tanto que a minha preocupação vai ser com o profissional. Então, chega de estar o profissional o tempo todo sendo notificado. O que ele deve ser é alertado, inclusive dando a importância da ART. A ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, ela vai servir. Um dos meus pensamentos é exatamente, eu vou ter o banco de talentos do CREA. O que vai ser esse banco de talentos? O banco de talentos vai ser a oportunidade que o profissional vai ter de colocar não só o currículo dele, a profissão dele, o acervo técnico, aí é importante o acervo desse profissional, para que as empresas
Sinduscom, ADEME, governo do estado, prefeituras municipais, eles tenham a oportunidade de entrar no site do CREA e localizar o profissional, a profissão e aquela pessoa que ele tá precisando, inclusive com a qualificação desse profissional. Então eu quero fazer essa ponte para gerar emprego para os profissionais e dando oportunidade também com a educação continuada. Eu vou juntar quem precisa com o profissional, porque a gente não pode separar o patrão do empregado. É um grupo que tem que caminhar juntos. E no conselho, os profissionais podem ter a certeza que eu vou estar junto com eles e com as entidades, tudo que a gente possa fortalecer o nosso conselho. Você tem sentido nessa campanha que a população ainda ela despertou para a importância da contratação de um profissional de engenharia para, seja lá qual for a atividade. Vamos pegar aqui para a construção civil, ou ainda existe muitas casas sendo construídas sem profissional? Ainda existem, sempre vai haver a casa construída sem um profissional com o mestre de obra, mas o custo dessa obra vai terminar caindo na cabeça do proprietário. Há uma necessidade da contratação do profissional. Tem aquele ditado que diz, o barato sai caro. Então, quando você deixa de contratar um profissional, você vai ter uma economia inicial, mas lá na frente, quando surgir o primeiro problema na sua obra, você vai entender que é fundamental a contratação do profissional, isso tanto da engenharia, da agronomia, da eletricidade, da geociência, em todos os ramos da engenharia. Dini, você é uma pessoa que tem participação nessa atividade da engenharia já há algum tempo, né? Desde do próprio conselho como à frente da entidade. O que é que você sente? Por que é que o poder público não tem tido, sequer não tem conseguido cumprir a lei do pagamento do piso salarial da categoria? O que a gente observa é uma falta de interesse de nossos governantes. Eles preferem estar dando cargo comissionado aos profissionais, cargo comissionado hoje de 3, 4, 5 mil reais, para contratar um engenheiro, onde eles sabem que o piso salarial do engenheiro são 6 salários mínimos, se aproxima de 10 mil reais. Então ele prefere botar um profissional para ganhar 3, 4 mil reais, onde esse profissional vai acompanhar obras de 50 milhões, 100 milhões, valores que o salário desse profissional seria insignificante, mas eles teimam em não contratar, porque é mais fácil ele dar o emprego e tirar na hora que ele quer. E com o concurso público, o profissional se torna um pouco independente, porque ele vai seguir a regra que deve ser feita. Tocar as obras, fiscalizar, acompanhamento com qualidade. E aí quem ganha é a sociedade e é o bem público. A relação Conselho Regional e as entidades muda alguma coisa? Com certeza. Nós temos o Conselho Regional e temos as entidades de classe que são a base do Conselho. Então, o Conselho não pode funcionar sem a base. E o que a gente tem observado, isso todos os anos, todas as gestões que chegam, a dificuldade que as entidades têm de ter acesso ao Conselho. A gente quer fazer uma parceria com o Conselho para a realização de congressos e algumas atividades, há necessidade do presidente da entidade estar pedindo favor ao Conselho. E isso não vai acontecer comigo. A gente vai ter as portas abertas, as sindicatos, as associações, todos eles terão participação no meu trabalho e juntos a gente vai construir um CREA melhor. Com certeza as entidades de classe terão apoio, inclusive financeiro. Eu quero, inclusive, levar para a plenária, que é soberana dentro do Conselho, para que sejam aprovadas essas situações e que sejam estudadas para maneiras que a gente possa solucionar o problema sem o presidente da entidade estar devendo favor ao Conselho. Isso daí já virá uma rotina, esses recursos, que é uma maneira de voltar para o profissional. Ele vai para a entidade e a entidade faz o trabalho com os profissionais. O que mudaria a relação Conselho com as universidades?
Eu tenho tido a preocupação nas minhas conversas com as pessoas, com os profissionais, e tenho observado que há uma necessidade de haver uma reformulação na estrutura de alguns cursos da engenharia civil, da agronomia e de outros. A gente está vivendo um novo momento. Eu sei que o Conselho não tem o poder de modificar isso, porque um privilégio do MEC. Ele é quem mexe no currículo dos profissionais, nas matérias que deve ser. Mas cabe a nós que temos as entidades de ensino com assento dentro do CREA, que são os conselheiros das entidades de ensino, a gente vai ter uma conversa entre esses conselheiros para que a gente possa trazer para uma nova realidade. E aí, a título de sugestão, o Conselho deverá estar encaminhando novas sugestões, novas matérias que possam melhor qualificar o profissional. Inclusive, com a ajuda das universidades e os institutos de pós-graduação, que a gente caminharão junto com o Conselho Regional, nós firmaremos parcerias para dar a educação continuada que eu tanto desejo para os nossos profissionais. Lino, existe uma certa visão das modalidades da engenharia de que o Conselho ele teria maior fiscalização na área da engenharia civil e as outras modalidades, como engenharia elétrica, engenharia mecânica, a própria agronomia e as diversas outras engenharias, elas têm uma certa dificuldade de acompanhar e fiscalizar o exercício legal da profissão. Você avalia como se isso é real e o que seria possível para modificar isso? A gente tem observado que a engenharia civil ela tem praticamente 80%, 70% a 80% da fiscalização. Isso é uma realidade hoje dentro não só do Conselho de Engenharia de Alagoas, mas de todos os conselhos. E eu assumi um compromisso com o pessoal da agronomia, do SEAGRA, da Sociedade dos Engenheiros Agrônomos, que no meu plano de trabalho, quem vai tomar conta da área da agronomia são as entidades da agronomia. Esses conselheiros que são indicados, sindicato e SEAGRA, esses profissionais é quem vão comandar os destinos da fiscalização. E aqui eu assumo um compromisso de que teremos 1 ou 2 agrônomos ajudando na fiscalização, que a gente sabe que não pode mandar às vezes o técnico pode até saber, mas o técnico está com desvio de função, porque normalmente ele é da área da engenharia, então ele não tem como fiscalizar a agronomia. Quem tem que fiscalizar a agronomia é um engenheiro agrônomo. O nosso conselho da engenharia civil, elétrica, agronomia e geociências, então cada categoria ele terá que ter um profissional. E a gente observa a necessidade de contratação desse profissional. Então, uma das primeiras coisas que farei a partir de janeiro é trabalhar num concurso público onde eu quero preencher esses espaços vazios com profissionais para cada referida profissão. Agronomia, engenharia elétrica, agrimensura e aí por aí vai, para abranger todas as categorias, para que a gente não tenha mais esse problema. Eu tenho sentido, assim, entre uma parcela considerável da sociedade, que a gente, a nível do Conselho, precisaria acompanhar melhor a qualidade dos serviços que são prestados à sociedade. Por exemplo, hoje em dia, tem uma quantidade enorme de prédios novos, relativamente novos, né, que são entregues com 6, 7, 8 anos, começam a apresentar problemas de diversas ordens. Desde as pastilhas que começam a cair, né, até problema de elevador, problema na área problema hidráulico, problema de portas, enfim, até problemas estruturais. O que é que você avalia de que o Conselho possa contribuir nesse debate para que essas coisas não estejam acontecendo, né, da forma como vem acontecendo? É uma coisa quase constante. Você não precisa conhecer, mas você circulando em qualquer cidade, principalmente aqui na cidade de Maceió, você vai ver a quantidade de equipamentos externos
né? A pessoa mudando a fachada de um edifício, de uma casa, porque foi feito um serviço mal feito. Mário, é exatamente pelo que eu falei. A minha preocupação, eu vou ter um trabalho, inclusive, em cima da AMA, da Associação dos Municípios, para que a gente conscientize o prefeito da necessidade da contratação de profissionais. Hoje a gente tem a Prefeitura de Maceió, onde ela já chegou a ter 150, 180 engenheiros. Quando eu falo engenheiros, eu falo em todas as categorias, engenheiro civil, elétrico, agrônomo, todos. E hoje a gente tem pouco mais de 10 profissionais. Então há uma necessidade de contratação de profissionais, porque essa área da qualidade da obra, quem acompanha, quem dá o alvará, quem dá o habites, que é a condição de habitabilidade, é exatamente a Prefeitura Municipal. São as prefeituras municipais. Então, o Conselho ele vai acompanhar se realmente tem o profissional. Agora, a qualidade da obra, a gente pode ser parceiro da Prefeitura para que juntos possamos fazer uma fiscalização conjunta, inclusive corrigindo essas distorções. Agora, sem a contratação de profissionais, é impossível qualquer prefeitura estar dando habites como vem sendo dado, sem profissionais, sem contratar com pessoas que talvez não tenham a qualificação porque ele não é nenhum profissional. Às vezes tem situações que aí eu vou apurar, assim que eu assumir o conselho, eu vou fiscalizar as prefeituras para que a gente possa, num posicionamento que o prefeito sinta que há necessidade, tem que contratar. A gente não pode ter nenhuma prefeitura dessa que não tenha pelo menos 3 a 6 profissionais. As prefeituras pequenas. A prefeitura de Maceió, ela precisaria hoje, tranquilamente, de 100 vagas para engenheiros. Quando eu falo engenheiros, sempre no plural, engenheiros civis, elétricos, todas as categorias. Então, há uma necessidade. A mesma coisa no governo do Estado. O governo do Estado vem tocando obras de infraestrutura faltando profissionais. E isso a gente tem observado, que a gente tem conversado, inclusive, com o secretário da área e no próprio DR, que eu faço parte do conselho, a necessidade. O DR hoje ele tinha 40 profissionais, 42 profissionais, hoje deve ter pouco mais de 8. E assim mesmo o pessoal, todo mundo final de carreira, esperando os 75 para ir embora para casa. Entendeu? Então, a deficiência é exatamente pela falta de profissionais. O Departamento de Engenharia do Estado ele foi extinto, né? Não foi só, foi fechada a Coab, Isso. foi fechada a CVEAL, que era o Serviço de Engenharia do Estado, não pode. A Emater... A Emater, que não tem, você sabe, a Emater estava contratando estagiários, bolsistas, ou seja, isso é tapeação, a gente tem que fazer concurso público, há necessidade. A Secretaria da Agricultura, para você ter uma ideia, ela tem um número de profissionais de agronomia e veterinária, se eu vou chutar, eu acho que não tem 5 profissionais para todo o estado. Como você diz, fica contratando estagiários e bolsistas. Isso há décadas. Você tocou agora, Mário, num ponto que também é uma das minhas preocupações. Quando eu falo no ensino continuado, eu também quero falar com relação ao engenheiro que está chegando, que vai se formar. Há uma necessidade que o Conselho esteja junto com as entidades de ensino, orientando esses formandos que estão faltando 1 ano, às vezes 6 meses para se formar. Inclusive, a necessidade do estágio obrigatório. A gente tem um estágio obrigatório em toda a engenharia e esse pessoal está tendo dificuldade para conseguir o estágio obrigatório. Um dos meus pensamentos é exatamente juntar as entidades de ensino, entidades de classe, entidades patronais como o Sinduscom, a ADEME, Casa da Indústria. Eu vou dialogar com eles, a AMA, os prefeitos, o governo do estado, para que juntos nós possamos dar esse estágio, inclusive, se possível, remunerado para esse pré-profissional que precisa entrar no mercado. A gente sabe que o cara que não tem um estágio, que é a hora dele tirar as dúvidas dele,
e para se tornar um grande profissional, onde esse cara, quando ele faz o estágio obrigatório dele, ele vai para o mercado, ganha todo mundo, ganha o profissional que já vai com um desembaraço para a vida profissional, e vai ganhar a sociedade, vai ganhar as empresas de engenharia, não só civil, como da área da agronomia, as usinas, porque ele vai estar com um estagiário que ele passou 6 meses, um ano e meio em obras de todos os tipos. Então, esse é um excelente profissional que vai entrar no mercado, vai ganhar as prefeituras quando fizer o concurso, porque é um cara que fez um estágio, às vezes até dentro da própria prefeitura. As construtoras, elas abrir esse espaço, e esse convênio, lógico, terá que ter o apoio das entidades de ensino, que são as nossas universidades. Então a gente vai tentar afirmar isso daí, e o CREA vai estar junto, convidando todas essas entidades que serão cúmplices para um melhor profissional, onde vai ganhar, no final, a sociedade. Pois é, estamos chegando hoje a esse bate-papo com Dirney, candidato a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e passo para ele as considerações finais. Mário, eu gostaria de agradecer e dizer aos profissionais que no dia 3 de julho me deu uma oportunidade. Eu sou engenheiro civil, eu tenho pós-graduação em drenagem urbana e meio ambiente, e passei pelo Conselho, já tive 5 mandatos, já fui diretor financeiro 4 vezes, coordenador da nossa Câmara de Civil, que eu sou engenheiro civil, 2 ou 3 vezes, pertenço à entidade do sindicato, a Federação Nacional dos Engenheiros, ou seja, já fui coordenador também da Caixa de Assistência, a multa por 1 ano, fui vice-presidente do CREA, então eu conheço o sistema, eu sei as necessidades e gostaria muito que os profissionais me deem a oportunidade, que vocês terão a garantia. Com relação à minha pessoa, eu tenho 44 anos de Prefeitura Municipal de Maceió, sempre trabalhando para dar o melhor para Maceió. E quero essa oportunidade que seja dada pelos profissionais para que eu chegue à presidência no dia 3 de julho, vote Dirney Pinto e com certeza estaremos juntos. Entidade de classe, entidade de ensino, entidades patronais e os profissionais, que é o coração daquele conselho. Quero transformar aquela casa na casa do engenheiro, onde ele vá para ali e se sinta bem. Hoje o engenheiro passa na porta do CREA, não tem a mínima vontade de entrar, porque ele não se sente acolhido. E na minha administração, as portas do CREA estarão abertas para os profissionais, para as entidades e para os patrões. Vamos lá, Mário.